Olá, este é o Dr. Todd Grant. Hoje vou analisar o caso de Matthew Levelsberger. Primeiro, vou analisar o contexto do caso, a linha do tempo do crime e, em seguida, apresentar minha análise. Matthew Allen Levelsberger nasceu em julho de 1987 e foi criado em Bucyrus, Ohio. Ele se formou no ensino médio e seguiu uma carreira militar. Em janeiro de 2006, ele se alistou no Exército e se tornou um especialista em comunicações. Em 2011, ele se juntou à Guarda Nacional e, em 2012, à Reserva do Exército. Porém, ele voltou à ativa. Em 2016, Matthew ingressou na Norwich University. Ele obteve um bacharelado em Estudos Estratégicos e Análise de Defesa em 2019. Por volta de 2020, ele comprou uma propriedade em Colorado Springs, Colorado. Então, presumivelmente, foi quando ele se mudou para lá. Matthew se tornou gerente de operações das Forças Especiais em 2023. Em novembro de 2024, ele se tornou gerente de sistemas remotos e autônomos. Neste momento, ele era sargento-mor e foi designado para o 10º Grupo de Forças Especiais na Alemanha. Durante sua carreira militar, Matthew serviu em vários lugares ao redor do mundo, incluindo 5 turnês no Afeganistão. Ele foi condecorado com 2 estrelas de bronze. Quanto à sua vida pessoal, Matthew casou-se com uma mulher chamada Sarah em 2012. Eles se divorciaram em 2018. Ele se envolveu romanticamente com Alicia, uma enfermeira do exército. Eles namoraram de forma intermitente até o término definitivo em 2021. Em 2022, Matthew casou-se com Jennifer e em 2024 tiveram uma filha. No fim daquele ano, Matthew estava de licença do exército. Agora passando para a linha do tempo do crime. No dia 26 de dezembro de 2024, Matthew Levelsberger saiu de casa depois de uma briga com sua esposa Jennifer. Ela disse a Matthew que sabia que ele a estava traindo. Em 28 de dezembro, Matthew alugou um Tesla Cybertruck em Denver, Colorado, usando o aplicativo Turo. Ele disse ao proprietário do caminhão que iria acampar no Grand Canyon. Em 30 de dezembro, Matthew dirigiu rumo ao Novo México. Ele comprou legalmente 2 pistolas semiautomáticas. Ele cruzou para o Novo México em 31 de dezembro de 2024 e seguiu seu caminho para a cidade de Las Vegas. Parecia que Matthew pretendia dirigir até Las Vegas, Las Nevada, mas colocou a Las Vegas errada em seu software de navegação. De Las Vegas, Novo México, Matthew dirigiu-se para o oeste até o Arizona, chegando em Flagstaff no dia 1º de janeiro de 2025. Ele seguiu até Las Vegas, Nevada, sendo visto pela primeira vez na cidade por volta das 7h29. Às 7h34 da manhã, ele virou na Fashion Show Drive. Ele visitou locais diferentes na Las Vegas Boulevard e passou cerca de 45 minutos em um estacionamento comercial perto da Flamingo Road. Às 8h39, Matthew estacionou o Cybertruck no manobrista do Trump International Hotel, Las Vegas. 17 segundos depois, o veículo explodiu. 7 pessoas ficaram feridas. Uma pessoa estava morta. Foi o Matthew. Ele sofreu um ferimento fatal de arma de fogo auto-infligido antes da explosão. Autoridades afirmam que Matthew carregou o caminhão com fogos de artifício e galões de gasolina. A explosão não danificou significativamente o Cybertruck. E as portas de vidro do hotel não se estilhaçaram. Um agente da agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos disse, cito, "O nível de sofisticação não é o que esperaríamos de um indivíduo com este tipo de experiência militar." Fim de citação. A investigação sobre o comportamento criminoso de Matthew prossegue. No entanto, neste momento, as autoridades acreditam que Matthew agiu sozinho. Por exemplo, o ataque com veículo que ocorreu algumas horas antes em Nova Orleans, Louisiana, não estava relacionado à explosão do Cybertruck. Agora, passando para a minha análise, aqui estão os pontos que se destacaram para mim neste caso. Item número 1. Um dia depois que Matthew alugou o Cybertruck, ele enviou várias mensagens para sua ex-namorada, Alicia. Isso pode revelar algo sobre seu estado de espírito. Essas mensagens foram inesperadas. Ele não tinha se comunicado com ela desde a separação em 2021. Matthew escreveu, "Aluguei um Tesla Cybertruck. É incrível? Me sinto como Batman ou Halo." E ele contou a ela como ele tinha estado construindo drones em sua nova posição. O Federal Bureau of Investigation disse a Alicia que ela não era a única ex-namorada para quem Matthew havia entrado em contato em seus últimos dias. Alicia parecia ter boas recordações de seu tempo com Matthew, descrevendo-o como o homem mais gentil que já conheceu.
Ele era um homem honrado que amava seu país. Em 2019, após sofrer uma lesão cerebral traumática durante uma turnê no Oriente Médio, Matthew se isolou e ficou deprimido. O casal se separou porque Matthew não queria ser padrasto do filho de Alicia e ele queria se concentrar em sua carreira. Item número 2. Matthew deixou 2 notas gravadas em seu celular que podem esclarecer seu motivo. Segundo Matthew, seu comportamento não representava um ataque terrorista. Ao contrário, ele apenas queria chamar atenção para o seu manifesto. Ele insinuou que os americanos só se interessam por entretenimento e violência. Portanto, não havia forma melhor de transmitir seu ponto de vista do que com fogos de artifício e explosivos. Quanto ao motivo de ele ter escolhido este momento específico para a explosão, Matthew indicou que precisava purificar sua mente dos irmãos que perdeu e do fardo das vidas que tirou. Matthew disse aos veteranos que estavam sendo liderados por uma liderança fraca e irresponsável que só servia para se enriquecer. Ele disse, citando, "Somos os Estados Unidos da América, o melhor país, pessoas que já existiram, mas agora estamos gravemente doentes e caminhando para um colapso." Fim da citação. O Federal Bureau of Investigation afirmou que o comportamento de Matthew foi motivado por estresse pós-traumático e queixas pessoais. Item número 3. Matthew supostamente enviou um e-mail para um oficial de inteligência aposentado. A autenticidade deste e-mail não foi verificada, mas o Federal Bureau of Investigation disse que acredita que foi escrito por Matthew. Aqui está o que Matthew supostamente escreveu neste e-mail. Muito disso é parafraseado. A China está perseguindo os Estados Unidos com drones avançados lançados de submarinos? Os drones misteriosos voando ao redor de Nova Jersey são armas chinesas rápidas e furtivas, com sistemas de propulsão avançados. Os drones podem estar bem armados, atacar em qualquer lugar e são a maior ameaça à segurança nacional que já existiu. Eles têm uma impressionante capacidade de carga e podem ser posicionados sobre a Casa Branca se quisessem. Isso resultaria em checkmate. Toda a costa leste corre risco devido aos drones. Matthew tem sido seguido pela segurança interna ou pelo Federal Bureau of Investigation por mais de uma semana. Estavam tentando agir contra ele. Ele escreveu, "Eu tenho tentado manter um perfil muito visível e tenho mantido meu telefone, e eles definitivamente estão me rastreando digitalmente." Matthews afirmou ter conhecimento de crimes de guerra encobertos por ataques aéreos no Afeganistão em 2019. Item número 4. O que eu acho que aconteceu neste caso? Isso é apenas uma teoria, minha opinião. Vou basear essa opinião na suposição de que o e-mail é autêntico, mas é claro que pode não ser, então isso é importante ter em mente. Parece que, em algum momento, Matthew era inteligente, trabalhador, atencioso, corajoso, orientado para a carreira e pró-social. Como muitos soldados que experimentaram combate, Matthew teve dificuldade em processar e entender o que presenciou. Com o tempo, ele se tornou paranoico, infeliz, isolado e sem esperança. Ele já não tinha mais a certeza sobre seu propósito como nos anos de juventude. Matthew queria servir ao seu país, mas perdeu a fé na liderança e na direção que o país estava seguindo. Seu sentimento de falta de propósito foi amplificado por sua paranoia. Havia um senso de urgência por parte de Matthew. Juntando tudo isso, ele encontrou um novo propósito, alertando os americanos sobre os perigos que percebeu, incluindo o potencial para drones armados. Ele decidiu que faria sua saída de uma maneira que chamasse muita atenção para o perigo. Por isso, ele criou um plano envolvendo um caminhão cibernético, fogos de artifício e um hotel de propriedade de Donald Trump. Ele sabia que essa combinação atrairia muito interesse público. Ninguém poderia ignorar essa mensagem. Nos seus últimos dias, Matthew estava muito desorganizado. Ele dirigiu para Las Vegas errada. Durante a viagem, ele entrou em contato com várias ex-namoradas como uma forma de relembrar e reviver suas experiências anteriores. Matthew queria passar esses últimos dias revisitando um momento de sua vida que fazia sentido, um tempo melhor. Um tempo menos confuso. Isso foi uma caminhada pela estrada da memória. Ele se entregou à nostalgia. Com o treinamento de Matthew, ele era capaz de realizar um ataque letal em grande escala. Porém, parte de seu antigo eu resistiu. Parte dele ainda não havia sucumbido aos sintomas de saúde mental. Ele ainda era um soldado leal, embora equivocado, ansioso para defender seu país. Ele via seus momentos finais como consistentes com essa filosofia original. Na visão dele, protegia os Estados Unidos.
A mensagem de Matthew não é tão útil como ele pretendia, mas contém uma lição prática. Ele ressaltou os riscos de sintomas de saúde mental não tratados e mostrou como a doença mental pode devastar sutilmente a vida de alguém. Infelizmente, esta não será a lição que se destaca para todos. Aqueles atormentados por crenças conspiratórias intensas abraçarão o comportamento de Matthew como evidência que apoia várias teorias da conspiração, especialmente as relacionadas ao militarismo. Cada detalhe do seu plano será visto como tendo um significado profundo. O caminhão cibernético, o Hotel Trump, o susto com o drone em Nova Jersey, todos os pontos serão conectados. O que uma pessoa vê como um declínio devastador para a escuridão, outra verá como o amanhecer de um novo império do mal. Esses são os meus pensamentos no caso de Matthew Levelsberger. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve. Uma coisa que acho interessante sobre a paranoia é que, ao contrário de muitos outros sintomas de saúde mental, ela usa um mecanismo que é útil, mas o usa demais. É realmente uma amplificação da autopreservação. As pessoas querem sobreviver. As pessoas querem estar seguras. A paranoia pega esse sentimento e o leva ao extremo. Então isso se torna disruptivo. O desejo de sobreviver interfere na capacidade de uma pessoa de sobreviver. A paranoia geralmente não é mencionada tanto quanto outros sentimentos como depressão e ansiedade, mas certamente é devastadora. Quando uma pessoa se torna paranoica, isso amplifica muitos outros traços negativos que ela possui. Agora, todos esses traços estão a serviço da paranoia. A paranoia realmente comanda o espetáculo, ela direciona as decisões. Então, se existem outros fatores de saúde mental, como o uso de substâncias, depressão, ansiedade, tendências obsessivo-compulsivas, tendências evitativas, qualquer coisa assim, eles trabalham para avançar a paranoia, e a paranoia os torna piores. Então, eles realmente se alimentam dessa paranoia e tudo se torna mais intenso. A pessoa sente que seus outros sintomas são causados por operadores malignos. Então, eles culpam seus sentimentos de depressão, culpam seus sentimentos de ansiedade, culpam todos os seus outros problemas nesses conspiradores malignos que estão por aí. Então, a paranoia está alimentando todos esses sintomas, E, mais uma vez, esses sintomas alimentam a paranoia. Então, realmente só torna tudo mais difícil. Desencoraja a busca por tratamento, leva ao isolamento de pessoas que poderiam ajudar. A paranoia é extremamente destrutiva. Pode pegar novamente um bom impulso, o impulso de sobreviver, e usá-lo contra uma pessoa de uma maneira devastadora.